Olá pessoal, no ar mais uma edição do nosso RS Play Entrevista e hoje vamos conversar num momento importante do país. Ela é deputada estadual aqui do Rio Grande do Sul, foi inclusive a mulher mais votada na atual Assembleia Legislativa no ano de 2022, na última eleição. Acho que foi a segunda parlamentar mais votada da Assembleia Legislativa aqui no estado. E está aqui conosco, ela é uma de linhagem já de políticos, né, famosos no nosso estado. Luciana Genro é minha convidada. Tudo bom, Luciana? Tudo bom, Obrigado Nando. por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Não foi combinado, mas a gente está horas tentando marcar agenda, né? Mas eu vou até começar pela pauta que foi, né, o assunto da semana, a decisão do STF, né, olha, são 40 anos da redemocratização e é a primeira vez que por tentativa de golpe um presidente é condenado pelo STF. O que representa isso, na tua opinião? Nando, isso tem um significado gigantesco, né? Foi um momento histórico, dia 11 de setembro de 2025. Inclusive, casualmente, o 11 de setembro é uma data marcada pelo golpe sanguinário do Chile, né? 52 anos atrás, o Pinochet deu um golpe militar no Chile que esse dia ficou marcado na história, assim como também pelos atentados nas Torres Gêmeas. E agora nós temos uma marca positiva para esse dia 11 de setembro, que é a condenação dos golpistas. Isso é fundamental porque o Brasil ele não teve uma coisa que a gente chama de justiça de transição. Eu até escrevi um livrinho sobre isso, porque nós não fizemos a persecução penal e o julgamento e a punição não só dos golpistas de 64, mas também de todos os agentes públicos que atuaram durante a repressão, que torturaram, mataram, perseguiram, desapareceram, né, com centenas de pessoas. E isso repercutiu negativamente no modelo político do nosso país, né? Nas polícias, né, no sistema carcerário, em vários aspectos da nossa vida. O fato de nós não termos tido, né, esse acerto de contas com essa história de 64 fez com que nós chegássemos a 2022 nessa situação em que a gente se encontrou, né, com um governo que não queria obedecer o resultado das urnas e que depois de sair, inclusive, ainda continuou tentando, né, dar um golpe, né, que foi aqueles eventos do 8 de janeiro. Então eu acredito, Nando, que essa condenação ela vai ser muito importante para que a gente previna, né, futuras tentativas de golpe. Eu te digo uma coisa, que quando eu era mais nova, eu pensava que essa história de ditadura militar já tinha passado, já tinha acabado, que nunca mais o Brasil ia viver uma coisa dessas. Muita gente pensava. E nós vimos que não é assim, né? A gente tem que estar sempre atento, porque a ameaça do fascismo, do autoritarismo, da extrema-direita, ela sempre tem o risco de retornar. Ainda mais numa situação em que sequer os direitos sociais que estão inscritos na Constituição são plenamente cumpridos para a maioria da população, né? Então a gente tem uma democracia muito precária, muito racionada, porque a economia não é democrática, né? O fluxo de riqueza não é democrático. Então isso acaba trazendo desesperança, frustração, que é o que alimenta a extrema-direita. O que tu acha que pode acontecer daqui para frente? A gente vive um ambiente de polarização, para alguns é negativo, né? Eu vejo que há pelo menos, eu não sei se é uma polarização partidária, né? Eu já li até, o Tarso, acho que tu conhece, escreveu sobre isso, que é uma polarização muito assim, daqueles que querem um sistema de um regime democrático e aqueles que não querem, porque tanto a favor do julgamento e da punição, não era um partido ou outro, tinham várias pessoas de vários segmentos, né? Então é uma polarização diferente, né? Não é um partido aqui, um partido ali, né? Então não sei até que ponto isso é positivo ou negativo, mas eu queria saber de ti isso, né? O que pode significar, a partir de agora, vai potencializar movimentos nas ruas, alguma coisa assim, ou ao contrário, pode enfraquecer ainda mais o movimento bolsonarista?
Eu não sei bem ainda, sabe, Nando? Eu acho que ainda está em aberto como é que eles vão reagir, mas o que eu vejo é que esse público da extrema-direita, ele é bastante resiliente, né? Porque as acusações, as provas, as evidências contra o Bolsonaro, elas vêm se acumulando há muitos anos, né? Para começar, talvez a primeira mais grave foi durante a pandemia, né? Quando eles desestimularam as pessoas a se vacinar. Primeiro, ele não queria comprar vacina, ele não queria que as pessoas usassem máscara, ele estimulou remédios que não tinham efeito nenhum. Ele até zombou, né, das pessoas com falta de ar naquele vídeo que vem sendo repetido desde então. E mesmo assim, né, mesmo depois disso, eles continuam, né, apoiando o Bolsonaro. Então, eu acredito que tem um setor que se agarra nele ainda de forma irracional. Né? Talvez irracional não seja a palavra mais correta, mas de forma muito radical. E, por outro lado, nós temos um amplo setor democrático na sociedade que não admite essa política que o Bolsonaro propõe, né? Que é uma política de retrocesso. Não é só uma política conservadora, né? Hoje eu vi num jornal televisivo um jornalista definindo aquele ativista que foi assassinado nos Estados Unidos como um conservador. Não, aqueles não são conservadores, eles são reacionários, porque eles não querem conservar o atual estado das coisas, eles querem retroagir às trevas, a época em que as mulheres só serviam para fazer comida e cuidar da casa e cuidar dos filhos, a época em que as LGBTs tinham que ficar no armário, a época em que a negritude era discriminada e vilipendiada e destinada, né, ao quarto de serviço, à senzala, a negação da ciência. Então, eles têm essa visão, né, de retrocesso. E eu acredito que nós precisamos unir forças, né, unir forças democráticas que defendam a democracia, as liberdades democráticas, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que só isso não basta, Nando, porque essas instituições da nossa democracia, elas não têm dado respostas satisfatórias para a maioria da população. Por isso que eu acho que essa frustração, ela acaba alimentando a extrema-direita, né? Aquele setor que, durante o governo do Lula, foi levado a acreditar que teria uma ascensão social, né? Foi chamada da nova classe média, e que, na verdade, foi uma política de endividamento, né? As pessoas foram levadas a se endividar numa situação econômica mundial que era mais favorável, mas na primeira crise, esses pequenos avanços são tirados, né? Então, a gente não pode só se agarrar nas instituições tal qual elas são, mas a gente precisa pensar em como aprimorá-las, né? Em como aprimorar um sistema político onde de fato ele seja permeável à vontade popular, onde de fato as pessoas não sejam chamadas só a votar de 4 em 4 anos, mas que elas sejam chamadas a participar constantemente da política e aquilo que elas desejam ao votar, aqueles compromissos que são assumidos pelos políticos nas eleições, sejam efetivamente cumpridos, porque a gente vê um festival de enganação nos processos eleitorais. Então isso gera frustração e alimenta essa extrema-direita radicalizada que se agarra a valores do passado, né? E o passado é sempre um lugar mais seguro para quem está inseguro diante do seu presente e do seu futuro. Então eu acho que a gente precisa pensar em mudanças estruturais na economia e na política para poder dar respostas satisfatórias ao povo e varrer de vez essa extrema-direita para a lata de lixo da história. Existe algum outro nome hoje na esquerda, que além do Lula, assim, que tu diga, eu digo nome, não estou falando em qualificação, mas eu digo em potencial de voto mesmo, para vencer uma eleição? Não, eu acho que não existe. E acho lamentável, inclusive, porque eu vejo, eu não sou lulista, né? Eu não sou daquelas que acham que o Lula é o Deus perfeito e que os seus governos são
tudo de melhor que a gente poderia ter, mas é o que temos. Eu estou defendendo, inclusive, dentro do PSOL, que nós venhamos novamente a apoiar a reeleição do Lula. Desde o primeiro turno. Desde o primeiro turno. Por quê? Porque não podemos titubear diante da ameaça de retrocesso. Então, a gente precisa, né, fazer o freio de emergência, como diz o Robaina no livro que ele escreveu, A Ascensão do Fascismo e o Freio de Emergência. A gente precisa dar um freio de emergência nessa extrema-direita e ganhar mais musculatura numa esquerda consequente, numa esquerda mais radical no sentido de ir à raiz dos problemas, né? Uma esquerda que possa, de fato, oferecer uma alternativa de mudança mais estrutural. Mas isso não está colocado para agora, né? Agora a gente precisa derrotar a extrema-direita e ir acumulando forças nesse processo de mudança mais estrutural. O Lula teria alternativas que não fosse, por exemplo, trazer o Centrão ou partidos de centro, direita, até para estarem com ele no governo, dentro do modelo, né, que a gente tem de gestão executiva? Ele conseguiria fazer alguma coisa se não tivesse esses acordos todos? Olha o Petro na Colômbia, né? O Petro na Colômbia, ele faz um outro modelo de disputa política. Ao invés de atrair setores, né, como é o caso do Lula, do Centrão, que inclusive são setores, porque o centro político, na verdade, ele se desmantelou, né, Nando? O centro era o Leite, era o PSDB, né? E eles estão muito enfraquecidos, porque a maior parte dos políticos que seria de centro acabou migrando para a extrema-direita, acabou migrando para o bolsonarismo, né? Então esse centrão, na verdade, ele não é uma posição política de centro. Eles são um grupo de parlamentares que não tem ideologia, que tem apenas a vontade de defender seus interesses próprios ou interesses de grupos econômicos com os quais eles se relacionam. Então eles oscilam de acordo com a conjuntura. Podem estar com o Lula, podem estar com o Temer, como estiveram também, podem estar com o Bolsonaro, como estiveram, e podem oscilar de acordo com seus interesses. Se há governo, estou dentro. Exatamente. Então, o Petro dá um outro caminho, ele apela para a mobilização popular, né? Ele chama o povo a ser ator na política e incidir sobre o Congresso, incidir sobre o próprio governo dele. Então, eu acho que essa seria uma alternativa muito mais democrática para que a gente pudesse ter desfechos mais positivos. É fácil, é simples, traria riscos? Sim, traria, né? Mas os riscos, como a gente pode perceber, eles estão sempre presentes, né? Porque numa conjuntura econômica como a que a gente vive, a nível mundial, né? Porque essa situação da extrema-direita com força não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos, é Israel, inclusive o Netanyahu é hoje uma das expressões mais cruéis, né, da extrema-direita a nível mundial, com genocídio na Palestina. Inclusive tenho a honra de ter a Gabi Tolotti, que é presidente do PSOL Rio Grande do Sul, participando da flotilha, né, do conjunto de barcos que estão indo tentar romper o cerco a Gaza, né? Nesses próximos dias aí vão estar tentando chegar em Gaza de barco para levar alimentos. Mas essa extrema-direita mundial, ela se alimenta de uma crise econômica que traz empobrecimento, que traz miséria e que traz desesperança para as pessoas. Então, os avanços que se consegue ter com governos do tipo do Lula, né, eles são precários, porque na primeira crise eles são retirados. A própria Dilma foi um exemplo disso, né? Te lembra quando a Dilma disputou a eleição? Eu disputei em 2014, né? Pelo PSOL. Então a gente tinha embates ali sobre a questão da política econômica, e ela foi muito à esquerda no segundo turno, especialmente atacando o Aécio, né, dizendo que o Aécio ia fazer o ajuste fiscal contra o povo, que ia retirar a comida da mesa do trabalhador. E quando ela ganha a eleição, ela nomeia o Joaquim Levy para ministro da Fazenda, para fazer o ajuste que ela dizia que o Aécio ia fazer, né?
Só que, claro, o PT, ele não tem condições políticas de fazer o ajuste no nível que a burguesia está exigindo, não só a nível de país, mas a nível de mundo. Então, a Dilma acabou perdendo apoio no povo, porque ela, né, mudou o seu discurso e tentou fazer um ajuste, mas também não teve apoio das elites econômicas, porque ela não tinha condição de fazer o ajuste mais profundo que eles tinham interesse, que depois o Temer fez, né, que foi a reforma trabalhista, né, que foi a tal ponte para o futuro, que era uma política de ataques aos direitos sociais, previdência e tudo mais. Então eu acho que a gente precisa debater essa problemática, tendo em conta que a extrema-direita, ela quer calar o povo para poder aplicar planos de ajuste econômico que atendem os interesses do capital, né? E esses interesses do capital, eles flutuam de acordo com a conjuntura. Se eles acham que é mais negócio estar com a extrema-direita e apostar numa alternativa de extrema-direita, eles apostam, como eles chegaram a apostar no Bolsonaro. Depois, quando o Bolsonaro se demonstrou disfuncional pro sistema, né, e para a própria economia, eles migraram, e um setor, inclusive, esteve com o Lula na eleição, que é a representação do próprio Alckmin na chapa, né. Então, eu compreendo, né, a estratégia do Lula, né, não é a mesma minha, mas eu acredito que, ao mesmo tempo em que nós apoiamos essa futura candidatura, né, à reeleição do Lula, que é o mais provável que vai acontecer, a gente precisa também dizer, né, mostrar para a população que também existe um outro caminho, que é de mobilização, que é de enfrentamento, que não é simples, mas que é o único caminho que pode realmente trazer as mudanças econômicas que garantam mais distribuição de renda, mais igualdade, né, oportunidades para as pessoas, né, essa diminuição desse abismo brutal que existe entre os mais ricos e os mais pobres. Isso só se faz, só se muda, né, mudando todo o sistema econômico, porque o capitalismo ele é feito de desigualdade. Tu é de Santa Maria, né, Luciano? Sou. Tu começa o que lá? Em Grêmio Estudantil ou já na universidade tu começa com movimento estudantil? Onde é que tu começa a participar de política? Eu vim para Porto Alegre muito cedo, né? Eu tinha menos de 2 anos, então eu não cheguei a fazer movimentos em Santa Maria, foi aqui. No Julinho? No Julinho. Na verdade, a primeira participação política que eu tive mesmo foi ainda no Colégio Maria Imaculada, ali na frente do Beira-Rio, né? Que é um colégio particular de freiras, onde eu estudei até a 8ª série. E na 8ª série eu organizei um jornalzinho que se chamava Manifesto Estudantil. E aí eu falei sobre Freud, eu falei sobre teologia da libertação. Na 8ª série. Eu falei sobre Marx na 8ª série. E aí as freiras do colégio não gostaram muito, né? Principalmente da parte da teologia da libertação, que eu acho que na época não era a linha delas lá no colégio, hoje nem sei como é que é. Me chamaram e perguntaram, tu vai ficar aqui no colégio no 2º grau, né? Daí eu falei, não, eu vou sair. Daí elas, então tá, graças tudo bem. Deus. E aí eu tinha uma colega no cursinho de inglês que estudava no Julinho. E ela que me contou das peripécias que ocorreram lá em 84, onde o Robaina era um dos líderes do movimento lá, por eleições diretas para diretor, enfim, naqueles estertores da ditadura. E aí eu disse, é para lá que eu quero ir, né? Meu pai não queria, né? Ele queria que eu fosse estudar num colégio particular, para mim estudar de verdade e não ficar fazendo movimento estudantil. Mas eu bati pé e fui. E aí comecei a minha militância mesmo no Julinho. Impressionante o Julinho, como tinha isso, né? Essa efervescência política, né? Acontecia no país em movimento estudantil, mas o Julinho, como concentrou, né? Gente ali, né? Tem muitos líderes políticos que saíram dali. Tu foi eleita pelo PT, 2 vezes deputada estadual, né? Você chegasse vereadora alguma vez? Não, fui vereadora. 2 estadual. 2 estadual e depois uma federal, fui eleita pelo PT ainda, que daí foi quando eu fui expulsa, né, junto com a Heloísa Helena, o Babá, então, o João eu queria lembrar desse episódio. Esse episódio é relativo à reforma, uma tentativa de reforma da Previdência na época, né? Não só a tentativa, foi feita. Uma reforma que foi feita. Foi feita a reforma. Em 2003, né, quando o Lula ganhou a eleição, eu já vinha, né, como deputada do PT,
com conflitos, né, internos com a linha que o partido vinha desenvolvendo, porque a gente já via, né, que a linha do Lula ia ser chamar setores da burguesia para governar. Ele tinha feito a carta ao povo brasileiro que dizia que ele ia manter a política econômica do Fernando Henrique. Então a gente já via que ia ter certos conflitos, né? E quando eu chego lá no Congresso Nacional, me encontro também com a Heloísa Helena, que era senadora e era uma figura muito forte, né, politicamente, muito popular também, porque ela, por causa dos enfrentamentos que ela teve com o ACM na época. E a Heloísa também descontente. E o primeiro embate que a gente teve ali foi quando a Heloísa se recusou a votar no Sarney para presidente do Senado, porque o Lula apoiou o Sarney. Sim. E ela se recusou a votar, daí começou a briga ali e começaram alguns enfrentamentos políticos, mas daí veio a proposta de reforma da Previdência, que mexia com uma base social muito concreta, né, que eram os servidores públicos, especialmente os federais, mas a gente sabia que essa reforma depois ia ter repercussão para os estaduais e municipais, como efetivamente teve. E tinha também a cobrança de contribuição dos aposentados, que até hoje, né, os aposentados estão pagando contribuição, os servidores federais foi instituído naquele momento. E aí um grupo de parlamentares do PT se rebelou, né? Não foi só eu. Isso é que ano? 2003? Primeiro ano do Lula. Primeiro ano já do Lula. Primeiro ano do Lula. E aí a gente dizia que a gente não iria votar nessa reforma da Previdência. E eles nos ameaçaram de expulsão, né? Aí, nessa ameaça de expulsão, muitos recuaram, né? Entre eles o Lindbergh Faria, que agora também é deputado. Ele estava conosco no início, depois ele recuou. E aí ficou firme mesmo só eu, o Babá, o João Fontes e a Heloísa Helena. Votamos contra a reforma da Previdência. Dezembro de 2003, fomos expulsos do PT. E começamos, então, a construir o PSOL. Isso é regimento? Era regimento partido à época? Tipo, se não votasse junto, era motivo de expulsão? O PT tem uma tradição muito forte de unidade da bancada nas votações, né? E o Lula, em especial, naquele momento, ele precisava sinalizar para os mercados que ele tinha controle sobre o partido, né? Porque ainda tinha muita desconfiança do mercado financeiro em relação ao Lula, porque ele era, digamos, um cristão novo nessa conversão, né, a ser um gerente dos negócios capitalistas. E aí ele precisava dar essa demonstração de que ele não ia tolerar, né, os rebeldes, os radicais. Então, não era algo automático, né? Eles tiveram que abrir um processo na comissão de ética do partido contra nós, e uma reunião do Diretório Nacional do partido deliberou pela nossa expulsão. Tu fica sem mandato ali? Como é que fica? Tu fica uma parlamentar sem partido? Eu fico sem partido, né? Nós 4 ficamos sem partido durante um período. E até que a gente começa, então, a construir o PSOL, e já sob uma nova legislação, que está em vigor até hoje, que determina que, para te legalizar um partido, tu precisa ter mais de 500 mil de assinaturas, né? Que antes não precisava. Antes era fácil fazer partido, até por isso que tem tantos partidos no Brasil, né? Depois ficou mais difícil, naquele ano ficou mais difícil. E aí a gente saiu às ruas para coletar as assinaturas. Foi quase um ano fazendo esse trabalho de coleta de assinaturas, mas o nosso desafio era ter a legalidade um ano antes das eleições de 2006, para que a gente pudesse se apresentar nas eleições, né? E foi ali que a Heloísa Helena foi candidata a presidente, né? Nós conseguimos a legalidade a tempo, a Heloísa foi candidata a presidente, eu fui reeleita deputada federal com a maior votação que eu já tive na história da minha vida, né? Foram mais de 180 mil votos, e conseguimos eleger outros parlamentares também em outros estados, e tivemos a primeira bancada do PSOL, efetivamente, de 2006 até 2010. Mas foi uma pancada, né? De uma hora para outra, tu tá num partido estruturado, tudo tem que sair para montar um partido, né? Exatamente. A Heloísa dizia que era a travessia no deserto.
porque não só era uma dificuldade enorme para conseguir as assinaturas, e foi um negócio louco, porque as pessoas assinavam e depois os cartórios tinham que checar a assinatura da pessoa e ver se ela estava igual à assinatura que eles tinham lá. Sim, se não era fraude. Então, se não era igual, eles não reconheciam. Então, inclusive, depois a gente teve que retomar e coletar mais, sei lá, mais 100 mil para compensar as que tinham sido descartadas. Mas aí a gente buscou fazer o partido para concorrer e garantir que a gente pudesse ter, né, uma bancada que representasse uma outra política ali dentro do Congresso Nacional. O PSOL nasceu como oposição, né? Oposição de esquerda ao governo Lula. Ao governo do PT. Exatamente. Esse episódio de 2014, né? Que é a tua saída. Não, 2014 é o episódio da eleição, que tu vai para concorrer. Aí tu ficasse em quarto lugar, né? Foi quarto lugar. Isso. 1.800.000, uma coisa assim, mil votos. À frente de um monte de gente tradicional. Dizer, ali, para um partido que tinha o quê? Pouco mais de 10 anos, 11 anos. Isso. Ali eu imagino que fortalece o partido, né? Sim. Como estrutura. Né? Sim. Eu tive a maior votação depois da Heloísa Helena, porque ela em 2006 ela chegou a ter 7% dos votos, né? E depois tivemos o Plínio, que foi uma candidatura também de resistência, porque ele enfrentou também o Lula, né? Não é simples enfrentar o Lula numa eleição. Depois fui eu, né? Depois foi o Boulos, né? E depois nós apoiamos o Lula. E ali, em 2014, foi muito importante, porque foi na esteira de 2013, né? Quando nós tivemos aquelas jornadas de junho que foram uma explosão democrática no país, onde pautas muito importantes foram trazidas à tona, que começou com a questão da passagem, né? Mas que se espraiou para várias outras pautas, né? A própria insatisfação generalizada da população com os gastos milionários, com aqueles estádios para a Copa, né? E eu busquei ser uma porta-voz daquelas demandas de 2013 que não tinham sido resolvidas, né? A Dilma ali foi muito recuada, porque se poderia ter aproveitado aquela mobilização toda para fazer algumas mudanças. Mas aquilo não fragilizou ela demais a ponto de ter um impeachment logo em seguida? Fragilizou justamente porque, ao invés de dialogar com aquela mobilização, porque a mobilização não era contra ela, tanto que começou com a passagem, né? E ela chegou a aventar a hipótese de chamar uma constituinte, né? Porque realmente os poderes todos estavam sendo questionados. Só que o PT ali se uniu com a direita da época, né? Que era o Alckmin. Então, teve até uma entrevista coletiva do Haddad, que era prefeito, e do Alckmin, que era governador, juntos condenando as mobilizações e justificando a repressão, inclusive, que a polícia tinha feito contra os estudantes, que foi a partir da repressão que o movimento, né, explodiu. E aí, então, a extrema-direita acaba capturando aquele descontentamento, né? Então, 2013 em si, ele não tinha o germe da extrema-direita, mas a extrema-direita soube se apropriar daquela insatisfação e, como era um governo dito de esquerda, ficou muito mais fácil, né, de dizer, vejam só, como um governo de esquerda não deu respostas para essa luta, não deu respostas para essa mobilização, e aí eles canalizam tudo para o impeachment da Dilma em 2015, que foram as mobilizações reacionárias, né, que defenderam o impeachment da Dilma. O Rio Grande do Sul já oscilou, né, entre líderes de esquerda, mais à direita, mas é inegável que hoje, pelo menos nacionalmente, a gente é reconhecido como um estado que tem apoio, é um estado que apoia mais o Bolsonaro do que a esquerda, vamos botar assim. Não chamar de estado bolsonarista, mas é um reduto de muito apoio, junto com Santa Catarina, Paraná, talvez Mato Grosso, né? E tu é do PSOL, né? A esquerda do Lula, inclusive. E tu é a segunda deputada mais votada, né? Como é que é isso para ti? Porque não é uma região favorável, não é uma região onde o PT, né, tá nadando de braçadas. É um ambiente complicado para o PT, para o PSOL, para a esquerda, enfim. Sim, mas eu acho que tem muita resistência também, né? O Porto Alegre, embora o atual prefeito, né, tenha ganho, né, a eleição,
mas tem um público muito de esquerda, né, que não é majoritário a ponto de eleger cargos executivos, né, porque temos aí o Melo na prefeitura, temos o Leite no governo do estado, mas para eleger parlamentares tem um público de esquerda bem significativo, né? Mas o mais votado foi um da extrema-direita, né? Então a gente sabe que é uma disputa ali bem acirrada. Não, é uma... Ô, Luciano, deixa eu falar de um assunto que eu acho bacana, que é assim, ó, tu apresentaste recentemente o reconhecimento, eu peguei aqui, do batuque gaúcho e do toque de tambor como patrimônio cultural. O que significa essa pauta aí no Rio Grande do Sul, né? Trazendo aí as religiões afro? Muito importante essa pauta. Eu sou uma pessoa sem religião, Nando, eu não tenho religião. Mas, tu tem Deus, tu acredita em Deus ou tu diz só, é ateia que eu digo? Eu sou ateia. Tá. Eu sou ateia. Mas, não perde voto dizer isso? Perde. Perde, não. Por isso que normalmente eu não digo. Não fala nada, né? Mas perguntada eu respondo. Eu vejo, mas eu sou uma militante em defesa do direito das pessoas terem a sua religião e de não terem também, né? Claro. De serem ateias, porque existe uma certa perseguição aos ateus, né? Como assim tu não acredita em Deus? É uma discriminação aos ateus. Mas a discriminação contra o povo de matriz africana, ela é muito mais profunda do que qualquer outra, porque ela envolve não só a questão da religião, mas ela envolve também o racismo, né? Porque a religião afro é uma religião majoritariamente de pessoas negras, ela é uma perseguição que envolve o classismo também, porque ela é majoritariamente uma religião das periferias, e ela envolve também a LGBTfobia, porque ela é uma religião que abraça os LGBTs e tem muitos pais e mães de santo, inclusive, que são pessoas trans, que é o segmento mais discriminado dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, eu acabei me tornando, na legislatura passada, a porta-voz de defesa do povo de matriz africana, porque há muita discriminação, há muitos ataques às casas de religião, aos terreiros, aos ilês. Há muita desinformação sobre isso, então as pessoas também discriminam porque desconhecem, acham que religião de matriz africana é coisa do demônio, né? É trabalho para matar a pessoa, é para fazer mal. Então, e teve uma campanha recente em cima disso, várias pessoas se manifestando, houve uma certa demonização, entre aspas, sim, da religião afro, né? Coisa de agora, né? Recentemente. Existe. E eu então fiz uma cartilha, que eu chamei Cartilha do Povo de Axé, para explicar, né, para as pessoas leigas sobre as religiões de matriz africana. O que significa cada uma daquelas figuras, né, e quais são os preceitos dessa religião. Inclusive a questão dos trabalhos, né, que são colocados na rua, que as pessoas reclamam, né, que aquilo ali é sujo, né, faz sujeira. Então, é parte de um ritual onde eles fazem o trabalho, mas que depois também aquele trabalho deve ser recolhido para não deixar resíduos que possam prejudicar a natureza. Então, eu trouxe essa cartilha, foram mais de 150 mil cartilhas distribuídas, Nando. E agora eu estou fazendo uma nova edição com novas informações. Na legislatura passada, eu fiz a frente parlamentar em defesa dos povos de matriz africana. Nós temos no Rio Grande do Sul, né, Luciana? Eu acho que é onde concentra o maior número de religiões afro. Exato. E o Rio Grande do Sul... O pessoal imagina que é no Nordeste, na Bahia. Não, é no Rio Grande do Sul. É o Rio Grande do Sul, milhares de casas de religião, de terreiros, de ilês. E são várias correntes, né? São várias tendências, são várias matizes dessa religião. E eu sou uma lutadora para que eles sejam respeitados, né? E efetivamente não existe com a religião de matriz africana o mesmo respeito que existe com a religião católica, com a religião evangélica. Né? Aqui mesmo em Porto Alegre, no dia de uma manifestação que era um dia importante para eles, que tinha uma procissão, a imagem foi quebrada. Né? Chegou uma pessoa no mercado público, eles estavam circulando com a imagem
e veio uma pessoa e... Do nada, assim. Do nada, e quebrou a imagem, né? Então tem muito preconceito, por isso eu tenho me dedicado a defender esse público. Fiz várias audiências públicas também no Estado para debater, para ouvir, né? Conversei com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a polícia, com a Brigada Militar, para buscar protocolos, né, de tratamento quando tem denúncias, porque às vezes o vizinho, por causa o tambor tem a ver com isso, né? Muitas dessas discriminações vêm porque o toque do tambor incomoda o vizinho, tá? Então, assim como tem o sino da igreja, que quem mora na Praça da Matriz pode se incomodar com o sino da igreja. 6 da tarde, né? todos os dias. Tem o toque do tambor. E às vezes a polícia trata isso como briga de vizinho, né? E não é exatamente uma briga de vizinho, porque quando a gente está falando de uma religião, a gente tem que ter uma tolerância maior, né, com o tipo de culto que as pessoas fazem. Então, é nesse sentido que eu tenho trabalhado, né, para que a gente possa garantir a livre expressão de todos os cultos. Perfeito. Luciana, vamos falar um pouco dessa crônica crise fiscal que tem no Rio Grande do Sul, uma dívida fantástica. Então, o que a gente vê como solução tradicional, né? É privatizações, corte de serviços públicos. Qual é a saída, né, para a gente sair dessa mesmice, que são sempre as mesmas soluções, e o endividamento é cada vez maior, não anda? O que se faz? Pois é, Nando, eu vejo que a nível do Estado tem uma medida que eu defendo há muitos anos, né, e que nunca foi implementada por nenhum governo, que é a revisão dos benefícios e isenções fiscais, né? Isso é um dinheiro que faz uma diferença gigantesca. Não tenho aqui de cabeça os números, mas são bilhões, né, de reais a cada ano que o Estado deixa de arrecadar por benefícios concedidos a empresas. Que, em tese, essas empresas devem dar uma contrapartida em termos de geração de emprego, mas isso nem sempre acontece e não há uma fiscalização e, às vezes, o número de empregos gerado não compensa o tamanho do benefício fiscal que a empresa recebe, né? Então, essa é uma temática importante. A outra temática importante tem a ver com um problema que é nacional, né? Que é de desenvolvimento econômico, que é de geração de emprego, de geração de renda. O problema do funcionalismo público, por exemplo. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, desde todo o governo Leite, né, os 2 governos do Leite, só teve um realinhamento geral dos salários que foi de 6%. Então o funcionalismo está passando fome. E o funcionalismo é um setor que também impulsiona a economia, porque quando a gente dá salário para as pessoas gastam, né? E quanto menos a pessoa ganha, mais ela gasta, né? Porque o rico, ele economiza, ele investe, ele aplica, né? O mais pobre não, ele gasta tudo que ele ganha. E se endivida depois. E ainda se endivida. Então, a gente precisa mudar uma lógica que é econômica também, de garantir um maior desenvolvimento econômico com maior distribuição de renda. Então, aí tem a ver com uma mudança na estrutura tributária também. Nós temos uma estrutura tributária extremamente regressiva no Brasil ainda, que é uma tributação muito forte sobre o salário e a renda e muito pequena sobre a riqueza e a propriedade, né? Então, toda essa luta pela taxação dos mais ricos, né, dos bilionários, pela redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é uma promessa do Lula que até agora ainda não foi cumprida, está entalada lá no Congresso Nacional, inclusive nas mãos do Lira, né? Então, são mudanças mais amplas, que não se resolve só a nível do Estado, né? A nível do Estado, eu acho que a gente tem esse problema das isenções fiscais e de termos uma visão mais tecnológica para a nossa economia, porque o Estado é um Estado ainda muito primário, né? Então, quando a gente fala em exportação de produtos primários, carne, arroz, soja, que é a grande força da economia gaúcha, a gente vê que isso não se resulta em impostos, né? Porque nós temos a Lei Candir isentou as exportações
de pagamento de ICMS. Então, a força da economia gaúcha não resulta em ICMS para o Estado. Então, a luta para mudar... Tudo que se exporta não arrecada nada. Tudo que se exporta não paga ICMS. Então, a luta para mudar a Lei Candir é uma luta desde que essa lei foi imposta, a gente contestou a legitimidade dela e a necessidade do Estado ser compensado pela União, né? Aí o Estado acabou aceitando um acordo muito ruim, né? Porque era o que tinha, daí o Leite aceitou e recebeu aí uma parte desses recursos, mas muito pouco. E ainda tem esse problema da dívida, né, que agora está suspensa, mas que nós em seguida vamos voltar a pagar. E se tivermos que voltar a pagar efetivamente, o Estado vai voltar novamente a uma situação dramática de talvez atrasar salários, né? Então, toda a lógica, né, econômica está imbricada num modelo que não proporciona uma arrecadação de impostos saudável e não proporciona um crescimento da economia saudável. Então não tem uma solução mágica. Por isso que às vezes a extrema-direita ela ganha força, né, Nando? Porque eles apresentam soluções fáceis e falsas para problemas complexos. E a gente da esquerda fica explicando que os problemas são muito mais complexos e que não basta uma varinha mágica, uma única medida para resolver tudo, né? É preciso mudanças mais estruturais e mais profundas. E, claro, as pessoas querem soluções rápidas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da violência, a extrema-direita vem e diz, é só armar todo mundo que acaba a violência. Uma mentira deslavada, porque quanto mais arma nós tivermos circulando, mais violência vai ter. Mas... né, o senso comum acha que, realmente, se eu tiver uma arma, eu vou me defender na hora do assalto. Então, essa lógica do simplismo, né, acaba seduzindo muita gente e levando ao fortalecimento dessas alternativas que oferecem essas soluções simples, porém falsas, para problemas que são mais complicados, mais complexos e que têm a ver com o modelo econômico que a gente tem, né, com o capitalismo, porque a lógica do capitalismo é uma lógica de exploração, né, de extração de mais-valia do trabalho alheio. Então, quanto mais baixo for o salário para o modelo econômico capitalista, é melhor, porque o lucro é mais alto, e isso é a base da desigualdade e do desespero de tanta gente. Tu sempre foi de falar as coisas, né? Nunca economizou, tinha que dizer, tu dizia, se posicionava. Eu lembro que quando tu sai do PT, ou foi expulso, né, vai pro pessoal... O Tarso Genro, teu pai, estava no PT e várias vezes tu tinha confrontos com ele público. Eu lembro dela, porque o Tarso disse isso, o Tarso aquilo, ela discordava. Quer dizer, eu estou fazendo essa introdução para dizer o seguinte, numa época de rede social, né, do jeito que tu te expõe, eu quero saber assim, tu, especialmente por ser mulher, recebeu muito ataque, muita agressão assim, em rede social, e tem a questão política, mas também pela questão sexista, pelo fato de ser mulher, misoginia, essa coisa toda? Sim, sim. Eu recebo todos os dias. Né? Ainda? Ainda. A Ana que está aqui, minha assessora, né, e toda a minha equipe de comunicação, todos os dias está lidando com isso, né? Eu te confesso, Nando, que eu me preservo, sabe? Às vezes eu leio, assim, mas me faz muito mal aquilo. Então eu evito. Mas faz parte, né, da vida e da lógica das redes sociais. Agora, pelo menos na rua, né, no tete-a-tete, eu não tenho tido problemas, né? Em geral, as pessoas que se aproximam de mim vêm para me cumprimentar, para me apoiar, para, né, me dar força. Então, assim, no mundo real, eu não tenho do que me queixar. Eu tenho sido muito bem recebida pelas pessoas. Mas nas redes, sim, sempre tem xingamento, sempre tem palavras machistas, palavras de baixo calão, né? Mas faz parte, a gente vai se acostumando. Vai lidando, vai lidando. Ô, Luciana, tu falaste que defende nacionalmente que o pessoal na eleição apoia o Lula desde o primeiro turno. Aqui no nosso estado, como é que está essas negociações entre o possível bloco de esquerda estar unidos? E com uma peculiaridade, né? A gente fala assim das possibilidades, quem é que está conversando, então... É a mulherada, né? Porque é a Luciana Genro, é a Manuela Dávila, é a Juliana Brizola, né? São os nomes mais falados. Como é que tá? Vai ter um bloco de esquerda? Não vai ter? Verdade, ótima pergunta, Nando.
Esse é um debate que a gente está começando, né? E inclusive vamos ter uma reunião nos próximos dias aí com o PT para conversar. A gente sabe que tem um sentimento muito forte no povo de unidade, né, dos setores que se reivindicam da esquerda, porque a gente não pode permitir que a extrema-direita ganhe o governo, né? E também não queremos a continuidade de um modelo do tipo do Leite, né? Com o Gabriel, que é uma ótima pessoa, me dou muito bem com ele, mas representa um projeto político do qual eu discordo frontalmente. Então, a tendência é de unidade. Mas nós estamos debatendo ainda como que vamos fazer essa unidade e como é que a gente vai escolher o nome que representa essa unidade. Eu te confesso, e até o Robaina, numa postagem que ele fez recentemente, tratou sobre isso, que para nós o melhor nome seria o nome do Tarso. Tá? O Tarso seria a figura que seria incontestável para todos os partidos desse campo progressista e que teria realmente condições de vencer, né? Porque é um nome forte. O Olívio, a gente sabe, já deu a cota dele de sacrifício ali naquela eleição do Senado, que foi, né, absurdo ter perdido para o Mourão. Então, nem falo no nome do Olívio por consideração, né, ao que ele já fez. Mas o Tarso poderia, quem sabe, né, ser esse candidato que unificasse as forças da esquerda. Mas... ele resiste, né? Ele resiste. Então fica aí, tem o nome do Pimenta, tem o nome do Edgar, tem o nome da Juliana, e nós do PSOL também vamos apresentar o nosso nome para esse debate, né? E queremos apresentar o nome da Fernanda Melchiona. Estou te dando aqui em primeira mão essa notícia. Porque a Fernanda é uma figura que tem tanto peso político quanto Pimenta, quanto Edgar, quanto a Juliana. Até mais, ela é uma deputada federal e foi uma das mais votadas. Uma votação extraordinária. Então, é claro que a gente sabe que o PSOL, como partido, a nível do Rio Grande do Sul, tem menos estrutura do que o PT ou do que o PDT. Mas, se for para constituir uma frente e escolher o melhor nome, o PSOL também tem nomes qualificados para apresentar, né? Então, a nossa primeira alternativa para fazer essa unidade seria o nome do Tarso como o nome forte que pode ganhar, de fato, a eleição. Se for para debater o melhor nome no segundo escalão, digamos assim, né, que o Tarso e o Olívio estão no primeiro escalão aí de força eleitoral, então, se a gente for discutir nomes nesse segundo pelotão de força eleitoral, que envolve Pimenta, que envolve Edgar e Juliana, o PSOL também tem o seu nome com a Fernanda Melchiona. A Fernanda, ela fez uma votação extraordinária também para federal, né? Fez. Uma votação fantástica. Agora, quem tu imagina que vem? O Gabriel deve ser o candidato, não sei, apoiado pelo Eduardo Leite. Se fala no Zucco, que seria também candidato. Já tem consegue imaginar que mapa vai ser esse? Eu acho que o Gabriel e o Zucco estão colocados aí. É bem improvável que esse cenário mude, né? A questão é qual é o tamanho da aliança que eles vão conseguir fazer, né? Porque eles estão brigando pelos outros partidos. Então, o PP, por exemplo, estava inclinado aí com o Gabriel, agora já está mais indo para o lado do Zucco. Os outros partidos menores também, né, estão nessa disputa. Então, a gente não sabe ainda qual dos dois vai sair mais forte desse processo, porque o que consegue fazer a aliança maior acaba tendo mais tempo de TV, né, mais estrutura, sim, mais capilaridade. Ou se vai sair uma terceira candidatura daí, o que eu também acho difícil. E no campo progressista, né, o que a gente vai conseguir unificar também nesse campo progressista, porque o problema da Juliana e do PDT é que o PDT está no governo do Leite, né? Sim. Então, não tem como a gente estar junto com o PDT sendo da base do Leite, porque a nossa candidatura precisa ser de oposição frontal. E o PDT não manifestou decisão de sair do governo? A Juliana tem essa vontade, mas os deputados do PDT estão bastante enquadrados dentro da base do Leite, né? Então, aí é um problema interno deles aí que eu não sei como eles vão resolver e nem quando eles vão resolver, para a gente ter um cenário mais definitivo se o PDT viria para um bloco progressista ou se o PDT vai ficar com o Gabriel.
Bate-bola rapidinho aqui, Luciana. Qual é a tua maior referência política? Eu vou citar a Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, uma revolucionária polonesa que viveu na Alemanha e que foi uma precursora, né, das mulheres na política num momento em que ainda era muito difícil ser mulher na política, e uma revolucionária de primeira hora que colocou a sua vida a serviço dessa causa. O erro que mais te fez aprender na tua vida pública? O erro que mais fez eu aprender... Eu acho que foram muitos pequenos erros. Eu não citaria assim um erro muito grande, muito terrível. Mas eu tive pequenos erros ao longo da minha trajetória que me fizeram aprender. Então, não citaria um especificamente. Tu prefere estar no plenário, né, os parlamentares, ou tu prefere estar, por exemplo, num palanque na rua? Onde é que tu te sente mais, Luciana, mais à vontade? Eu prefiro estar na rua, não no palanque, na Conversando rua com as mesmo, pessoas. Conversando, visitando. Eu visito muitas comunidades, muitas ocupações, muitos bairros de periferia, e isso me dá muita força, assim, porque a gente vê ali as pessoas, né, que precisam realmente da nossa ação política. Então isso aí me dá muita energia. Tem algum livro especial que marcou assim na tua formação? O Manifesto Comunista. Karl Marx. Karl Marx. Né? Fácil de ler, pequenininho. Pequenininho, né? fácil e muito profundo ao mesmo tempo. Se não fosse deputada, política, o que tu imagina que tu seria? Eu acho que eu seria... Uma época eu dizia que eu ia ser jornalista, porque eu gosto muito de escrever. Mas agora eu ando muito apaixonada pelos animais, então eu acho que eu ia ser veterinária. Veterinária. Ô Lu, o que está faltando? O que tu acha que ainda as mulheres precisam fazer para se impor mais na política? Porque mesmo as mulheres estando aí, se a gente for olhar a composição dos parlamentos, é muito inexpressiva ainda, né, a composição feminina. Eu acho que a gente precisa debater mais o problema do trabalho do cuidado e de quem é essa tarefa, tá? Porque o trabalho de cuidado, né, a gestação e a criação de uma criança, o cuidado com a casa, cozinha, lavanderia, dia a dia de uma família, ainda é muito sobrecarga das mulheres, né? É claro que já tem homens que compartilham e tem homens que ajudam, né? São coisas diferentes, compartilhar e ajudar. Os que compartilham são ainda muito poucos, mas os que ajudam já são bastante. Mas mesmo dentro de um sistema em que os homens ajudam, a mulher ainda é a que fica com essa carga. E isso interfere muito na possibilidade de ter uma atuação política, porque a vida política ela é feita essencialmente de noite, né? Porque todo mundo trabalha, né? E as reuniões são de noite. A assembleia da comunidade é de noite, a reunião do partido é de noite, a reunião da associação de moradores, a reunião do sindicato. Quando termina o expediente. Quando termina o expediente. Então, a mulher ela fica muito tolhida dessa participação, né? Porque se ela não tem um marido que também participa da política e que apoia, ela vai ter muita dificuldade com esse marido, né? Ele vai provavelmente reprimir, ele vai questionar, mas quem é que vai fazer a janta? Quem é que vai cuidar das crianças, né? Não temos creches noturnas para auxiliar as mulheres a deixar os filhos. Os próprios eventos políticos raramente têm, né, aquele espaço para criança com cuidadoras, para as mulheres irem para esses eventos com as crianças. A gente tem feito isso, mas ainda é minoritário. Então, todo esse envolvimento com o trabalho do cuidado, ele precisa ser, por um lado, compartilhado pela família, né? E, por outro lado, é preciso que haja também serviços públicos que deem conta dessas tarefas para liberar a família, né? Tirar a mulher da cozinha, da máquina de lavar ou do tanque, e do cuidado 24 horas com os filhos, né? Então, creches, lavanderias públicas ou a baixo custo, restaurantes populares, né? Coisas que possibilitem para a mulher trabalhadora ter uma estrutura que lhe dê mais liberdade para
ter uma participação política efetiva, né? E os partidos, né, têm que ter também essa estrutura, tem que oferecer essa possibilidade para suas militantes mulheres, né, ou para os seus casais que têm filhos e que têm responsabilidades. Então, eu acho que é um caminho aí muito importante nesse sentido para a gente ter mais mulheres na política. Estamos chegando ao final, quero saber do teu futuro. Tu já decidiu? Tu vai para a reeleição ano que vem? Vou para a reeleição. Eu gostei muito de retomar essa minha trajetória aqui como deputada estadual, né? Eu tinha sido 2 mandatos, depois saí por 8 anos para a Câmara Federal, fiquei 8 anos em Brasília, e depois fiquei 8 anos sem mandato também, né? Porque em 2010 eu não fui reeleita, embora eu tenha sido muito bem votada, o pessoal não teve a cadeira, né? E aí depois o pai, como governador, eu fiquei impedida de concorrer, enfim, concorri a presidente, e em 2018 eu voltei. E eu gostei muito de voltar para a Assembleia Legislativa, porque, diferente da Câmara Federal, a Assembleia me dá essa possibilidade de estar mais perto das pessoas, né? De estar aqui no final de semana, de ir na Restinga, de ir no Lami, de ir no Rubem Berta, de visitar as comunidades, viajar para o interior, coisa que quando a gente está em Brasília é muito mais complicado, né? Então, quero ficar aqui, a Fernanda Melchiona me representa enormemente lá em Brasília, se ela não for nossa candidata a governadora, né? Como eu disse, dessa hipótese, ela vai seguir em Brasília e a gente faz essa dobradinha aí de 2 mulheres muito aguerridas. Então tá. Luciana, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito legal. Obrigada, Tino. Deputada estadual Luciana Genro foi a nossa entrevistada hoje aqui no RS Play Entrevista. O programa está aqui, depois vai para a plataforma do YouTube também. E ao longo da semana teremos várias reprises para quem não conseguiu ver desde o início. Tá legal? Grande abraço, a gente se vê.